Bem-vindo a uma apresentação das histórias bíblicas contadas. Neste vídeo estaremos abordando o tópico dos anjos na Bíblia, parte 1. Quem são os anjos? A primeira pergunta que enfrentamos é: quem são os anjos? Vamos consultar as Escrituras. Quando estudamos o Antigo Testamento, encontramos menções a anjos 101 vezes. Anjos intercedem na vida dos anciãos Abraão e Jacó, como mostra o livro de Gênesis. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o período de peregrinação no deserto. Êxodo 14:19 diz: Então, o anjo de Deus, que tinha ido adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles, e a coluna de nuvem também se retirou de diante deles e parou atrás deles. No total, a palavra o anjos ou o anjo aparece nas Escrituras da Lei de Moisés 32 vezes. Os anjos de Deus nos são apresentados nas Escrituras como o exército do céu. Os anjos são seres reais, não figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais e têm um impacto físico, assim como o mundo demoníaco é oculto, o mundo angelical também está oculto. Os anjos nos cercam, seu impacto dinâmico é inegável. Embora você possa não vê-los, não há nada que os anjos de Deus não observem. Talvez não possamos tocá-los, mas os anjos podem tocar as pessoas. Embora não possamos lidar com eles, eles podem destruir reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir adiante de Moisés para o Egito e sozinho derrotou uma nação inteira. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus, indicando a diferença fundamental entre demônios e anjos. Somente as hostes do céu excelam em força. Salmos 103:20 diz: E bendizei ao Senhor, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Houve uma guerra no céu em algum momento. As hostes do céu, lideradas pelo arcanjo Miguel, lutaram contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás, e ele não teve sucesso. Não houve mais lugar para ele no céu. Apocalipse 12:7-9 nos diz: Houve então uma guerra no céu, e Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Em qualquer conflito, os anjos sempre têm sucesso em eliminar completamente a oposição. No mundo, os anjos nunca foram conhecidos por falhar. Não há nada que possa se levantar contra você que se compare à força deles. Eles formam os guarda-costas mais benéficos dos redimidos. Além de excelentes na força física, os anjos também brilham em inteligência. A viúva de Tecoa comparou a sabedoria do rei Davi à dos anjos, dizendo: Mas o meu Senhor é sábio, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para saber tudo o que há na terra. Parte 2. Das categorias dos anjos. Nesta parte, discutiremos seus nomes e hierarquias. Os anjos têm diferentes hierarquias. Nosso Senhor usou até mesmo um termo militar em conexão com os anjos, quando Jesus estava prestes a ser preso no jardim. Pedro pegou uma espada para proteger Jesus, e Jesus disse em Mateus 26:53: Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana relacionada a cerca de 6.000 soldados. Na maioria das vezes, quando a Bíblia menciona anjos, refere-se a esses anjos não especificados, que poderíamos chamar de anjos comuns. Embora seja contraditório falar de anjos comuns, apropriado em um sentido, quando os contrastamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia. Os querubins são a primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras, imediatamente após a queda de Adão e Eva, no livro de Gênesis. Adão e Eva, após desobedecerem ao mandamento de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram expulsos do jardim do Éden. No entanto, havia a preocupação de que, se tivessem acesso à árvore da vida, poderiam viver para sempre em seu estado pecaminoso.
Deus enviou querubins para guardar o caminho para a árvore da vida com uma espada flamejante. Assim, os querubins aparecem pela primeira vez nas Escrituras. Também são mencionados posteriormente quando instruções são dadas a Moisés sobre a construção da Arca da Aliança e do propiciatório. Os serafins, outra ordem de anjos, são conhecidos como os seres ardentes. O profeta Isaías relata sua visão desses serafins, que tinham 6 asas e declaravam a santidade do Senhor. Eles são descritos em Isaías 6, quando Isaías viu o Senhor assentado em um trono alto. O profeta viu serafins que tinham 6 asas, cobrindo seus rostos e pés e voando com 2. Eles proclamavam a santidade do Senhor. Há também uma terceira categoria de anjos mencionada nas Escrituras, chamados de 4 seres viventes ou 4 criaturas viventes. Assim como os serafins, esses seres têm 6 asas e olhos ao redor e dentro deles. Eles também estão envolvidos em adoração e louvor a Deus, conforme descrito em Apocalipse 4 e 5. O arcanjo Miguel é a única figura específica na Bíblia a receber o título de o arcanjo. Ele é conhecido como o chefe dos anjos, e seu nome significa o quem é como Deus. O arcanjo Miguel é um guerreiro celestial, muitas vezes envolvido em batalhas espirituais, como visto nas Escrituras. Ele é frequentemente associado à proteção de Israel e à luta contra as forças espirituais malignas. Gabriel é outro anjo cujo nome é dado nas Escrituras. Seu nome significa o poderoso de Deus. Gabriel é frequentemente enviado como mensageiro divino para entregar mensagens importantes. No Antigo Testamento, ele aparece a Daniel para dar revelações sobre eventos futuros e também é o anjo que anuncia o nascimento de João Batista e Jesus a Zacarias e Maria, respectivamente. Lúcifer é o nome original do anjo que se tornou Satanás. Isaías 14:12 menciona seu nome original e fala sobre sua queda do céu devido à sua soberba. O nome Lúcifer significa o estrela da manhã ou o estrela da alva. No entanto, ele se rebelou contra Deus e caiu de sua posição celestial. Lúcifer tem vários outros nomes que indicam aspectos de seu caráter maligno, como o diabo, Satanás, a serpente antiga, o acusador e o enganador. Há também menção de grupos menores de anjos nas Escrituras, como os santos e os vigias ou observadores. Por exemplo, o rei Nabucodonosor menciona os vigias em seu testemunho registrado no livro de Daniel. Esses grupos de anjos desempenham papéis específicos nas histórias bíblicas, embora não sejam tão amplamente discutidos quanto os querubins, serafins, arcanjos e outros anjos mencionados anteriormente. Parte 3: O propósito dos anjos.